Oi, pessoal, essa é a parte 2 daquele vídeo que eu postei lá atrás falando e explicando como montar essa mesa aqui de forma correta, tudo calculadinho. Então, se você tá nesse vídeo aqui, caiu de paraquedas e não assistiu o primeiro, corre lá para ver, porque lá eu te ensino como montar a mesa e nesse vídeo eu vou te ensinar como utilizar todos esses itens aqui da forma correta. Bom, vamos lá. Qual é a primeira coisa que você faz ao sentar a uma mesa? Você vai colocar o seu guardanapo no colo. Ah, mas a comida não chegou ainda, não foi servida ainda. Mas não precisa, tá? Você chega, você já se porta, você já pega o seu guardanapo e já coloca no lugar ideal, que é o seu colo. Então você vai pegar aqui, ó, tirar o porta-guardanapo. Muita gente não sabe o que fazer com esse porta-guardanapo. Você vai colocá-lo, gente, aqui, ó, à esquerda, lado esquerdo superior. O seu guardanapo, você vai de forma delicada, tá, gente? Não precisa fazer isso, não precisa fazer aquele alvoroço todo. Então, você vai pegar ele de forma delicada e vai colocar aqui no seu colo. O que a gente indica? A abertura do guardanapo, ela tem que ficar para você, então aqui para cima. Por quê? A partir do momento que você for começar a comer e tal, e for se limpar, você vai pegar aqui o guardanapo, ele vai estar assim dobrado, você vai pegar ele aqui, vai abrir, ó. Vai limpar, não precisa fazer igual uma dondoca, mas também não precisa fazer de forma exagerada. Você vai se limpar, normal, vai dobrar o seu guardanapo de novo. De modo que a sujeira que você deixou aqui no seu guardanapo, ela fique para dentro. E nem fique exposta para todo mundo ver, nem suje a sua roupa. Guardanapo já posto, porta-guardanapo já posto no seu lugar ideal. Vamos para a entrada. É interessante a gente saber que os talheres, a partir do momento que estão assim, eles são pegos de fora para dentro. Então, o que é que a gente consegue ler aqui nesse lugar americano? A gente consegue entender que existem dois pratos e duas sequências de talheres. Então, nós teremos a entrada e um prato principal. Se tivesse um talher de sobremesa aqui em cima, a gente saberia que seria da sobremesa e que depois de pegar o nosso prato de entrada e depois de tirar também o nosso prato principal, alguém iria trazer, ou você como anfitrião, o nosso prato de sobremesa. Lembrando que esse prato de sobremesa, ele também é usado bastante como um prato de entrada, dependendo da entrada. Se for, por exemplo, uma sopa, é um prato mais fundo. Então, vamos lá. A gente pega aqui, ó, o garfo com a mão esquerda e a faca com a mão direita. Aqui no Brasil a gente tem o costume de trocar, né? Comer com o garfo na mão direita e a faca na mão esquerda. Já tem explicações aqui no canal. Quem quiser, dá uma olhadinha nos outros vídeos que vocês vão encontrar. Mas, se tratando das regras de etiqueta, a regra pede que você coma dessa forma. A faca você vai segurar dessa forma aqui, ó. No meio da palma da sua mão, você vai colocar a ponta da faca, vai fechar aqui e o seu dedo indicador, ele vai ficar sustentando a faca, certo? Para que você consiga ter a força para cortar aqui com o braço, tá? E com o indicador para cá, para que a faca não saia do lugar, para que ela mantenha sempre com sentido para baixo. E o nosso garfo, ele também fica aqui, ó, no meio da palma da mão, com os dentes para baixo e o indicador também apontando ele para baixo. Então, você vai comer dessa forma. Nada de ficar comendo e conversando e pererê e mexendo muito nos talheres. Isso, antigamente, era considerado uma certa ameaça, porque você estava com itens que eram considerados bélicos, né? Que são cortantes. Então, aquilo, para muitas pessoas, era considerado uma ameaça de morte. Então, imagina. Mas hoje não é bem por isso, a etiqueta ela vai mudando ao longo do tempo. Hoje em dia, né, o que ela diz é que quando você está conversando, além de ser movimentos muito brutos, você pode bater aqui numa taça, por exemplo, cair, quebrar, derramar a bebida em você, no seu colega que está ao lado, né? Além de ter frequentemente, né, alguns resquícios aqui de alimento nos seus talheres e você fica conversando e voando tudo, e se melar, e melar a mesa, e melar a pessoa que está ao seu lado. Não é tão interessante. Novamente, o prato principal, faca na mão direita e o garfo na mão esquerda. Você vai comer e aí a forma que eu te expliquei não tem diferença entre o prato de entrada e o prato principal.
Mas agora eu vou te explicar como fica a posição dos talheres. Como eu já deixei aqui, ó, a partir do momento que você está comendo e você quer dar uma pausa, né, para conversar, para beber um pouco do seu vinho, da sua água, do seu refrigerante, seja lá o que for, você pausa os talheres assim. Você coloca a faca aqui, dessa forma, e o garfo com os dentes para baixo, dessa forma aqui, certo? Quando você finalizar, você vai finalizar com eles dessa forma aqui, o famoso 20 minutos, tá? Ah, mas eu ouvi falar que se você gostou da comida, a posição dos talheres é de uma forma, se você não gostou, a posição é de outra. Se você quer repetir, a posição é outra. Isso não existe, tá, gente? Só tem duas posições de talheres que é feita da maneira correta, que são essas duas aqui que eu te expliquei. Por que que essa é a maneira correta? A partir do momento que você finaliza o prato, o garçom ou a anfitriã vai pegar, o ideal é que ele pegue de um por um. O garçom, segundo a regra de etiqueta, ele não deve pegar e pilhar todos os pratos, todos os talheres, ele deve pegar de um por um. Um, no máximo dois, por bandeja, né? Que ele coloca um de um lado, outro de outro. E na hora que ele for pegar, ou a anfitriã, vai ajudar muito se você colocar os talheres na posição de 20 minutos, porque ele simplesmente só vai pegar aqui o prato, ó, segurar dessa forma aqui e já puxar para levar para a cozinha. Então, é basicamente por isso que a gente fala o famoso 20 minutos, mas tem gente também que coloca aqui do lado, dessa forma aqui, também não tem problema. Aí vocês colocam da forma que vocês quiserem, tanto de 20 minutos quanto na lateral. Mas o importante é que eles estejam juntos justamente para eles pegarem dessa forma. Se você deixa os talheres soltos, olha só o que acontece. Quando ele for pegar o prato, quando ele for subir, os talheres vão escorregar. Então, a chance de sujar, de acontecer algum acidente é muito maior. Então, sempre deixe os talheres dessa forma aqui, que ele vai levar. Vamos supor, você precisa ir ao banheiro, ou então por algum motivo você vai atender uma ligação importante, enfim. Você precisa se retirar da sua cadeira. O que é que você vai fazer com o guardanapo que está no seu colo? Existem duas maneiras que as pessoas consideram como corretas, mas que segundo a etiqueta, que eu estudo, que é uma etiqueta mais formal, ela diz que o ideal mesmo é você pegar o seu guardanapo e colocá-lo aqui na lateral do seu jogo americano, na parte esquerda, e levantar. Sair normal, depois você volta, conserta e coloca de novo. Há pessoas que preferem colocar em cima da cadeira mesmo, então você sai e coloca aqui em cima da cadeira, depois você volta. Eu, particularmente, prefiro essa daqui, que é da etiqueta mais formal, que é colocar o guardanapo na lateral do seu jogo americano, para terminar e para sair e finalizar a mesma coisa, tá? Jamais coloque o seu guardanapo em cima do prato, porque o seu prato vai estar sujo, vai sujar muito mais o seu guardanapo. Coloque ele sempre no lado esquerdo. Não precisa dobrar também, não precisa fazer nada. E se você voltar do banheiro, por exemplo, ou da ligação que você atendeu, você volta aqui de forma delicada, bem sutil, e coloca o seu guardanapo de novo no colo, conversando com as pessoas e entretendo, porque o objetivo de uma refeição em conjunto é sempre entreter. Lembrando que você aprende etiqueta, mas os movimentos eles devem ser feitos de forma natural. Por isso que a gente fala para vocês praticarem em casa. Quanto mais natural ficar, mais refinado será naquela refeição especial que você tiver. Uma refeição não é um cemitério, então não precisa parecer um robô fazendo tudo de forma tensa, pensando nos mínimos detalhes e ficando até meio assustada com tudo aquilo. Faça de forma natural, brinque, se divirta, se cometer alguma gafe, finja que nada aconteceu. Ou então, se, por exemplo, você acontecer de soltar um arroto, por exemplo, você não queria, mas aconteceu, peça desculpas e siga normalmente, porque a mesa, né, o estar à mesa fazendo a refeição com pessoas precisa ser de forma leve e divertida. Se não for, não tem motivo para a gente estar fazendo refeições com outras pessoas. É interessante a gente entender os pontos que a etiqueta nos traz para a gente ter uma noção melhor, né, dos nossos comportamentos, para a gente melhorar o nosso comportamento, nossa segurança, nossa autoestima e para, quem sabe, ter aí uma refeição formal ou uma refeição especial, a gente saber ter postura, né, para entrar, sair e se manter no lugar de forma conveniente. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre esses nossos braços, que o meu, por exemplo, já quase tem vida própria, ama se mexer.
E no momento de refeição, o que é que a gente pode estar fazendo aí de forma mais elegante? Dizemos que o correto 100%, é a gente estar sempre com a mão para baixo. Ou a gente está comendo, né, fazendo a refeição, pegando a bebida, ou a gente está com a mão para baixo. Às vezes, tá tudo bem colocar o punho sobre a mesa para conversar, para poder dialogar e movimentar as nossas mãos que a gente tanto gosta. Esse tipo de posição não é considerado correto. Esse aqui é o nunca da mesa, tá? E esse aqui, gente, é o jamais. Imagina se desde o início do vídeo eu estivesse falando com vocês e minha mão aqui simplesmente, ó, apoiando minha cabeça e simplesmente conversando com vocês. Dá até um tédio. Jamais façam isso. Bom, é isso. Acho que falei para vocês muita coisa que eu precisava falar sobre como se comportar e como utilizar item a item. Espero que vocês tenham gostado. Caso eu tenha esquecido de falar alguma coisa que ficou aí com você, uma dúvida, me pergunta aqui nos comentários que eu vou adorar responder, tá bom? Um beijo, fique com Deus.